Eu quero aqui estar trazendo uma reflexão pelo intermédio do Espírito Santo de Deus, que vai me usar nesse exato momento. É o Espírito Santo de Deus que coloca as mensagens nos meus lábios e na minha boca. Nada provém de mim, amém? O tema: Jesus anda sobre as águas. E é sobre esse tema que nós vamos dizer, amém? Que se encontra no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 14, do versículo 29 até o 31, estarei lendo. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, quando Pedro olhou para as ondas e os ventos, circunstância, ele afundou. Mas quando ele olhou para Jesus e segurou em sua mão, ele caminhou sobre as águas. E não é diferente, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus, na minha vida e na tua vida nos dias atuais de hoje. Quando eu e você, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus, focamos nos nossos problemas, quando eu e você, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus, focamos nas nossas dificuldades, aleluia, glória a Deus. Quando eu e você, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus, focamos, aleluia, nas nossas adversidades, necessidade, dificuldade. Quando nós focamos, olhamos para o problema, eu e você afunda. Foi o que aconteceu com Pedro aqui. Mateus 14, versículo 29, 30 e 31. Quando Pedro olhou para as ondas e os ventos, circunstância, ele afundou, mas quando olhou para Jesus e segurou em sua mão, ele caminhou sobre a água. Então, meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, quando eu e você deixamos de olhar para os nossos problemas, quando eu e você deixamos de focar nas nossas dificuldades e necessidades, quando eu e você deixamos de focar, aleluia, glória a Deus, para as nossas adversidades, aleluia, glória a Deus, e olhamos para Jesus e confiamos nele, o sobrenatural de Deus acontece na minha vida e na tua vida. Porque o próprio Jesus falou para Maria e Marta. Quando Maria e Marta, as irmãs de Lázaro, foi dizer para Jesus que um homem, quem ele ama, um amigo dele, Lázaro, está enfermo. E Jesus disse: esta enfermidade não é para a morte, mas sim para a glória de Deus, para que o nome do meu Pai venha a ser honrado e glorificado. Então Jesus está dizendo para Marta e Maria ali naquele exato momento que sem fé é impossível agradar a Deus. Foi o que aconteceu com Pedro aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 29, 30 e 31, que eu tenho lido. Quando aqui em Mateus 14, no versículo 30, mas quando reparou no vento, ficou com medo. Pedro ficou com medo, olhou as ondas e os ventos, ficou com medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. E aqui no versículo 31, no Evangelho de Mateus, capítulo 14, imediatamente Jesus estendeu a mão, o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Meu irmão, minha irmã, Deus não vai abrir porta enquanto a tua fé for pequena, com dúvida, estiver em cima do muro. Se a tua fé for daquelas: eu acho que Deus vai fazer, eu acho que Deus vai abrir porta, eu acho que Deus vai salvar meu marido, eu acho que Deus vai salvar a minha filha, meu filho, meu casamento. Esse eu acho que estiver na frente de Deus, Deus não vai te dar nada. Deus não vai salvar tua casa, não vai salvar teu casamento, não vai salvar teu marido, não vai salvar seu filho, não vai salvar sua filha. Porque você é uma mulher de pequena fé, você é um homem de pequena fé.
Aleluia, Marta e Maria foram umas mulheres de pequena fé. Porque Jesus tinha dito para ela: sem fé é impossível agradar a Deus. E se tiver fé, verás a glória do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Então, meus amados irmãos, fico com essa reflexão. Livro do Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 29, 30 e 31. Aleluia, glórias a Deus. Jesus andou sobre as águas. Eu e você, com fé, também podemos andar sobre as águas como Jesus andou. Basta ter fé. Quando Pedro olhou para as ondas e os ventos, circunstância, ele afundou. Mas quando ele olhou para Jesus e segurou em sua mão, ele caminhou sobre as águas. Assim acontece na minha vida e na tua vida. Quando eu e você focamos para os problemas, focamos nas dificuldades, necessidades, quando eu e você focamos nas nossas adversidades, a minha sentença e a tua é afundar. Mas quando eu e você deixamos os problemas de lado, deixamos de olhar para a necessidade, para a dificuldade, para as nossas adversidades, e olhamos para Jesus e focamos em Jesus, o sobrenatural de Deus acontece na minha vida e na tua vida. Então confie no Senhor Jesus, que Ele fará o melhor para mim, para você, enquanto vivemos nessa terra chamada humanidade, planeta. Amém? Que Deus abençoe a vida dos meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus, graça e paz. Até a próxima live, o próximo vídeo, se assim o Senhor Deus conceder. Se até lá o Filho do Homem não voltar. A paz a todos.